Seja extremamente bem-vindo a essa casa novamente, ex-ministro Eduardo Pazuello. O senhor esteve aqui algumas vezes, no Senado Federal, não é a primeira vez que o senhor vem. Eu tive a oportunidade de lhe fazer perguntas lá no plenário do Senado, no começo desse ano, e queria, em primeiro lugar, dizer que eu acho que o sentimento mais nobre do ser humano, de todos os sentimentos, é a gratidão. Gratidão move, liberta. O ódio aprisiona. Eu queria dizer que eu lhe conheci no Ministério da Saúde, no dia 1º de maio. O senhor não tinha ainda assumido. Mas foi durante um momento muito difícil para o povo da minha terra, povo cearense, onde o Consórcio Nordeste, tão falado Consórcio Nordeste, recebeu um calote de 750 respiradores, porque foram 2 compras, uma de 400 respiradores da empresa Pulsar, com R$204 mil cada respirador, senador Marcos Duval. A segunda compra da empresa Hempcare, e não me pergunte o que é que tem a ver maconha com Covid-19 e com respirador, porque eu não sei responder. Isso eu vou perguntar quando a gente estiver aqui. Se os colegas permitirem que a gente busque a verdade, o presidente desse consórcio Nordeste, o coordenador geral, que é o doutor Gabas, foi ministro da Dilma e que coordena esse consórcio Nordeste, que recebe dinheiro de todos os estados do Nordeste. Essa segunda compra, a um preço de R$150 mil cada respirador, foram 300 respiradores, senador Alessandro Vieira. Até hoje não chegaram. Até hoje não chegaram. Foram compradas de uma empresa com a sede em Miami. Já teve operação policial na Bahia em relação a isso. Subiu para o STJ. E a gente espera buscar aqui a verdade. Eu lhe faço uma pergunta, general Eduardo Pazuello. Quando o senhor, naquele momento que estava ali, coordenando a logística, de alguma forma, com o ministro Taixe, eu tive a oportunidade de agradecer, porque o Ministério da Saúde, imediatamente após esse calote dos governadores do Nordeste, que os governadores do Nordeste receberam, o Ministério da Saúde teve a sensibilidade, e a gente não pode esquecer isso, de cobrir esses respiradores imediatamente para os estados. Eu só vou recordar 3 estados aqui, porque senadores vão me confirmar que tiveram lá, que foram comigo. O senador Stevenson Valentim, do Rio Grande do Norte, foi defender os respiradores que não chegaram e foi pedir lá para o Ministério da Saúde. E o senador Rodrigo Cunha, do Alagoas, também foi comigo lá para pedir esses respiradores. E o Ministério da Saúde prontamente fez o repasse dos respiradores. O que eu quero lhe perguntar é o seguinte: o ministro Mandetta, do senhor, depois do Taixe, o senhor foi o ministro Mandetta esteve aqui e falou uma coisa que depois eu fui buscar os números e não bate de maneira nenhuma. Ele disse que comprou 15 mil respiradores. 15 mil respiradores o governo federal comprou, a um preço que ele falou aqui de R$13 mil. Eu até me surpreendi, porque achei barato o preço, R$13 mil. Se você comparar com esses do consórcio do Nordeste, R$150 mil e R$204 mil nas compras. Depois, eu fui pesquisar,
E, na verdade, foram 17 mil respiradores comprados a um preço de entre 20 mil e 60 mil. Eu queria lhe perguntar, general, o senhor participou dessa compra do Ministério da Saúde? O senhor participou de alguma forma da elaboração dessa compra aí de 17 mil respiradores para o Brasil? Isso era suficiente para atender a demanda dos estados? Por que o Consórcio Nordeste fez essa compra, tendo já uma cobertura do governo federal comprando aí milhares de respiradores? Obrigado, senador, pela pergunta. Eu coloco da seguinte forma: o primeiro grande desafio, quando nós chegamos no Ministério, foi os respiradores, porque era óbvio que era um artigo muito importante para atender as pessoas ali que estavam com dificuldade de respirar e tinha que ter os equipamentos, e havia contrato, e esse contrato não estava sendo cumprido. Havia o contrato e as empresas que não conseguiam cumprir. Se eu não tenho certeza, não me engano agora, são 3 empresas e elas não conseguiam cumprir, porque não tinha matéria-prima, não tinha... os produtos da China estavam completamente bloqueados também, foram se bloqueando e ela não cumpria. Então, nós passamos a fazer a prospecção de outras empresas nacionais. Claro que a gente avaliou a importação de todos os países do mundo, mas graças a um trabalho conjunto do Ministério com o Ministério da Defesa, que me emprestou ali a equipe de prospecção da indústria nacional deles, nós fomos trabalhando com as indústrias nacionais que poderiam vir a fabricar rapidamente. E começamos a ter, então, as requisições dessas empresas nacionais. E a gente foi conseguindo compor um estoque, e esse estoque era entregue de forma imediata. Nós chegamos a apanhar os respiradores na linha de produção. Era produzido, pegava e já entrava o avião encostado para levar. Eu coloco a operação de distribuição de respiradores como uma dos momentos mais exitosos da nossa administração, e eu coloco aqui que queria colocar de uma forma muito clara. Eu tratei pessoalmente com os governadores, pessoalmente com os secretários de saúde do país como um todo. Eu tinha o contato pessoal com eles pelo telefone. Fui ao encontro da maioria deles no Brasil, pessoalmente, e o retorno que eu tive deles sobre o apoio do Ministério da Saúde em todos os momentos, principalmente dos ventiladores, o retorno foi excelente. Foi excelente. E eu sou testemunha disso. Mas para o povo, pelo menos da minha terra, esse agradecimento não veio a público. Perfeito. Isso é fato. Isso é fato. Mas eu lhe agradeço pelo povo do Ceará. Muito obrigado. Eu queria também fazer uma colocação para o senhor. Se fala muito em gratidão. Eu estou vindo na gratidão o tempo inteiro aqui, que é esse sentimento nobre. A Venezuela ajudou o Brasil com oxigênio. Isso é fato, e ontem foi muito comentado aqui e perguntado para o senhor e para o ministro Ernesto Araújo por que não foi agradecido, por que não houve um sentimento de gratidão, pelo menos expressado em alguma correspondência com a Venezuela. Eu acho que o governo errou. O governo do Brasil errou nesse aspecto. Gratidão precisa se demonstrar, mesmo que em governos anteriores, a ditadura que está lá na Venezuela, naquele país, foi financiada com dinheiro nosso, com sangue nosso do povo brasileiro, com mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais, que dava para construir, senador Marcos Duval, dava para construir 38 hospitais no Brasil. Dinheiro nosso, suado do povo, mandado para lá. Mas talvez aí tenha sido o sentimento deles de gratidão, de retribuição com oxigênio, pode ser, de humanidade. Mas eu lhe pergunto, o senhor coordenou a Operação Acolhida. O senhor veio do Rio de Janeiro, se eu não me engano, foi direto coordenar
a Operação Acolhida dos venezuelanos, recebendo, ajudando, com tudo lá em Roraima. Eu lhe pergunto, o governo venezuelano lhe agradeceu, porque a ONU reconheceu que foi uma operação de sucesso, foi elogiada muito na ONU. O governo venezuelano lhe agradeceu por essa atitude do governo brasileiro? Nunca. Nunca reconheceu, nunca agradeceu a nada ao Brasil. Errou também. Deveria, porque eu acho que as nações têm que fazer isso, uma agradecer a outra, independente da gente ter enterrado naquele país, financiando uma ditadura, mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais do governo brasileiro, do povo brasileiro, que os governos anteriores fizeram. Governos anteriores de Petrolão, governos anteriores de Mensalão, pegaram o dinheiro do povo brasileiro e colocaram lá. A última pergunta, general Eduardo Pazuello, a verdade precisa vir à tona. A verdade precisa vir à tona, e ela vai prevalecer aqui. Mesmo que a gente tenha flagrante parcialidade, mesmo que a sentença já esteja pronta, e a gente sabe qual é o final disso tudo, a verdade precisa vir à tona aqui. Os hospitais de campanha, o senhor já respondeu um colega, o Eduardo Braga, mas eu vou lhe fazer uma pergunta mais objetiva ainda. Em muitos estados foram construídos hospitais de campanha, a gente entende isso. Eu pergunto para o senhor, no meu estado, vou falar pelo meu, foram dezenas no Brasil, mas no meu estado foi gasto quase 100 milhões de reais, só um minutinho, por favor. Quase 100 milhões de reais foram gastos no estádio municipal, construído no estádio municipal, Presidente Vargas, um hospital de campanha. Começaram a chover denúncias de corrupção, de malversação. Da noite para o dia, senador Marcos Duval, com apenas 5 meses de funcionamento, o hospital de campanha de quase 100 milhões de reais foi fechado, desmontado, na calada da noite. O povo de Fortaleza, quando precisou agora na segunda onda, porque todo mundo sabia que viria a segunda onda, nos estados todos. Eu estou dando um exemplo de hospital de campanha, mas tem dezenas. Não encontrou leito e morreu sem leito. De quem é a responsabilidade disso? O senhor mandou fechar esses hospitais de campanha como ministro da Saúde? O senhor teve essa atitude? Foi-lhe consultado para fechar esses hospitais de campanha pelo Brasil? De quem é a responsabilidade dessa atitude criminosa? General Eduardo Pazuello. Em momento algum, nós fomos consultados quanto ao fechamento de hospitais de campanha. Em momento algum. E nós não levamos dificuldades em termos financeiros ou de suporte financeiro para nenhuma ação de estados e municípios. Dinheiro muito foi. Dinheiro muito foi. O senhor acabou de responder o senador Jorginho Melo com os... me perdi nos cálculos aqui. É tanto dinheiro, tantos bilhões de reais que saiu de Brasília para estados e municípios, que eu acho que a gente precisa fazer, algum colega possa fazer essa pergunta, porque meu tempo está acabando. Eu podia até complementar aquela minha pergunta, senador Pazuello, se o presidente me permite, que eu fiz, o senhor não tinha conseguido terminar dos recursos encaminhados para os estados, aquilo que o estado tinha que aplicar e o governo federal aplicou, o senhor estava respondendo e o senador Omar aí interferiu. Se o senhor pudesse terminar, aproveitando o tempo do nosso companheiro Girão. E aí, a presidência, senador Girão, a presidência terá tolerância, se o senhor quiser responder, fica à vontade. Por favor. Senadores, mas voltando, eu já tinha colocado aqui a parte das transferências de fundo a fundo. Só que existem também as transferências dos recursos que foram aplicados no Ministério da Saúde com a compra de bens e transferidos os bens patrimonialmente para estados e municípios, que é um outro montante. E esse montante, ele por exemplo,
a aplicação direta com envio de bens, desculpa, eu já tinha lido, para bens para estados e municípios foi de 18 bi do orçamento e 22 bi do orçamento de guerra, totalizando 40 bilhões de reais. Então, para nós compreendermos, de fundo a fundo foram 112 bi, que aí é para aplicação de estados e municípios nas ações de saúde, poder discricionário, custeio, todas as aplicações previstas, e para recebimento de bens com transferência patrimonial de 40 bilhões. Isso é a nossa distribuição. Então, 152 bilhões de reais, é isso? De fundo a fundo? Não, fundo a fundo, 112 bilhões de reais. 112 bilhões e mais 40... De bens. De bens. Patrimoniais. Então, é muito importante a população brasileira que está nos assistindo saber que dinheiro não faltou. Mas a gente, embora que tenha um requerimento aprovado por 45 senadores, a maioria do Senado, que até agora é desrespeitada nessa comissão, porque não se olha para isso em 3 semanas aqui. O presidente marcou para quarta-feira análise de requerimentos para a gente chamar gestores municipais, estaduais, entidades que possam nos ajudar a esclarecer. Vamos ver. O Brasil aguarda essa quarta-feira que vem a votação. Inclusive, fiquei feliz porque o senador Omar Aziz falou para o Brasil agora há pouco que pergunte ao Davi Uípe. Vamos perguntar ao Davi Uípe se medicamento agora funciona. Ótimo, vamos perguntar, nós estamos aqui para isso, que ele venha a essa comissão como cientista, que é, como médico renomado, esclarecer isso para a gente, porque a ciência está dividida com relação a esse assunto. Precisamos ouvir médicos de um lado e médicos de outro, para sermos justos, se queremos buscar a verdade. Então, já agradecendo a paciência do senador Randolfo Rodrigues, que está na presidência nesse momento, e inclusive eu quero elogiar o senador Randolfo Rodrigues, porque quando ele foi autor do pedido da CPI do ECAD, inclusive foi também o presidente dessa CPI, ele teve um empenho de buscar desvios dos direitos autorais dos artistas brasileiros que estavam tendo o seu dinheiro, de alguma forma, desviado. E eu queria pedir esse mesmo empenho, senador Randolfo Rodrigues, para que a gente possa ter nessa casa a busca desses 152 bilhões de reais de verbas federais que foram para estados e municípios, e que a Polícia Federal já fez 61 operações nesse país, buscando a verdade, e a gente precisa dar um retorno para o povo brasileiro, porque já está consolidado no inconsciente coletivo da nossa nação que desvio de verba pública em época de pandemia não é apenas corrupção, ela é assassinato. E essa comissão, que até agora ignora 45 senadores que assinaram um requerimento que está pensado, o meu requerimento que está pensado com o do senhor, que ela possa cumprir o seu papel. Eu já pedi aqui várias vezes que a gente faça que a gente faça alternância. Alguém do governo federal, e eu aprovo todos os nomes do governo federal, pela independência de postura que eu tenho. Não tenho um cargo público. Eu não tenho verba extra parlamentar nenhuma, só as constitucionais, as impositivas. E é essa independência que eu gostaria de ver nessa comissão. Mas, repito, com todo o respeito a essa comissão, aos colegas, que para mim o relatório, ele já está encaminhado aí, antes de começar a CPI, com declarações que nós tivemos aqui de colegas, e eu acredito que isso tira a credibilidade do povo brasileiro do resultado disso tudo, né? Então, que tenhamos sabedoria, discernimento, para podermos apurar toda a verdade desse caso e não apenas uma parte da verdade. Muito obrigado. Obrigado, senador Girão. Será, tenho certeza, o objetivo desta comissão.
perseguir a verdade em todos os aspectos e as responsabilidades em todos os aspectos. É a determinação, tenho a certeza, da maioria dos membros dessa comissão.